O pessoal vem fazer o leg, mas se preocupa em descer até lá embaixo e esquece que não precisa esticar lá em cima para contrair o máximo do quadríceps. Com esse ângulo aqui de 10 a 15 graus, você já está contraindo ao máximo todo o seu quadríceps. Você não precisa fazer isso aqui para contrair mais ainda. Esse músculozinho aqui, ele vai contrair mais lá na cadeira extensora depois, quando você chutar lá em cima. Aqui você tem que se preocupar tanto com o movimento quanto com a saúde articular do joelho. E fazendo isso aqui, além de você entrar em um encaixe articular, em que a minha articulação agora é o que está segurando o peso, e não os músculos, você vai estar trabalhando o seu quadríceps com menos eficiência, porque você poderia estar trabalhando dentro da execução, sem essa extensão total, criando mais tensão na musculatura, sem esse relaxamento aqui no final. Então, se vocês querem entender um pouquinho de como fazer o leg press, eu me baseei pela altura do meu calcanhar, para quando ele alinhar com o meu joelho, eu sei que eu consigo descer um pouquinho mais que isso, subir com extensão de 10 a 15 graus do joelho, já vou descer de novo. E vocês podem ver aqui que os meus pés rotacionam para fora. Isso aqui é encurtamento de tornozelo. Tá? Então trabalhem essa mobilidade. O próprio exercício de panturrilha, plantar, sentado, ajuda muito nisso. Então peguem essa dica. Mas desencane da receitinha de bolo de que não pode fazer com os pés muito juntos, não pode fazer com os pés muito abertos. Vocês têm que encontrar o ângulo articular confortável para vocês. Porque isso aqui vai depender da mobilidade de tornozelo, mobilidade de posterior e de quadril, tamanho da tíbia, tamanho do fêmur. As coisas são diferentes para cada pessoa. Então encontre qual que é a melhor posição para você. E se você ainda não sabia dessas dicas, já começa a me seguir. O pessoal vem fazer o leg, mas se preocupa em descer até lá embaixo e esquece que não precisa esticar lá em cima para contrair o máximo do quadríceps. Com esse ângulo aqui de 10 a 15 graus, você já está contraindo ao máximo todo o seu quadríceps. Você não precisa fazer isso aqui para contrair mais ainda. Esse músculozinho aqui, ele vai contrair mais lá na cadeira extensora depois, quando você chutar lá em cima. Aqui você tem que se preocupar tanto com o movimento quanto com a saúde articular do joelho. E fazendo isso aqui, além de você entrar em um encaixe articular, em que a minha articulação agora é o que está segurando o peso, e não os músculos, você vai estar trabalhando o seu quadríceps com menos eficiência, porque você poderia estar trabalhando dentro da execução, sem essa extensão total, criando mais tensão na musculatura, sem esse relaxamento aqui no final. Então, se vocês querem entender um pouquinho de como fazer o leg press, eu me baseei pela altura do meu calcanhar, para quando ele alinhar com o meu joelho, eu sei que eu consigo descer um pouquinho mais que isso, subir com extensão de 10 a 15 graus do joelho, já vou descer de novo, e vocês podem ver aqui que os meus pés rotacionam para fora. Isso aqui é encurtamento de tornozelo. Tá? Então trabalhem essa mobilidade. O próprio exercício de panturrilha, plantar, sentado, ajuda muito nisso. Então peguem essa dica. Mas desencane da receitinha de bolo de que não pode fazer com os pés muito juntos, não pode fazer com os pés muito abertos. Vocês têm que encontrar o ângulo articular confortável para vocês. Porque isso aqui vai depender da mobilidade de tornozelo, mobilidade de posterior e de quadril,